Sou servo inútil neste caminho, sem teu cuidado, que farei sozinho. Este teu filho roga auxílio, ouve meu pedido, compaixão, Senhor. Bom dia, meu povo! Mais um bom dia mesmo. Aqui quem vos fala é Albert Lucas, seu irmão em Cristo Jesus. Estamos passando aí para dizer para eu e para você que Deus é bom demais. E é nessa bondade que veio o convite até nós, através do missionário Agrinaldo, para que nós trouxéssemos uma palavra a esse grupo, os filhos na fé. O tema da palavra é sabedoria e humildade. Bom, primeiramente, eu creio no poder de Deus, na intercessão de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. E creio que já deu tudo certo. Veja bem, amados irmãos, nós estamos aqui trazendo essa palavra ao nosso coração, para o meu entendimento, para o seu entendimento. Eu clamo pelo auxílio de Deus, pois somos fracos e errantes, mas Deus, é um Deus ajudador, e é nessa força que nós vem trazendo essa palavra. Bom, vamos falar um pouco materialmente para que nós possamos entender espiritualmente. A palavra, como já disse, o tema da palavra é sabedoria e humildade. Se nós fôssemos falar de um esporte muito conhecido, o jogo de futebol, se o tema fosse esse, jogo de futebol, nós poderíamos chamar para explanar, para trazer conhecimento para nós, trazer entendimento, trazer sabedoria sobre esse esporte. Nós poderíamos sim chamá-lo o Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé. Edson, ele é conhecido mundialmente como o rei do futebol. Então não teria pessoas mais adequadas, o ápice do conhecimento do futebol, como o Rei Pelé. Se o tema da palavra fosse Fórmula 1, nós podíamos falar aqui do grande, do notável, do irrepreensível, do Ayrton Senna do Brasil, o rei da velocidade, conhecido mundialmente, 3 vezes campeão, conhecia muito, ensinou muito e poderia explanar maravilhosamente e deixar o que é velocidade, o que é Fórmula 1. Poderíamos falar aí sobre a vida do Ayrton da Silva Senna, o rei da velocidade, o rei da Fórmula 1. Do outro lado, se a palavra, o tema fosse Olimpíadas, se fosse saltos, se fosse salto em distância, saltos triplo, nós íamos falar aqui sobre a vida do nosso militar, do nosso desportista,
João Carlos de Oliveira, conhecido mundialmente como João do Pulo, o rei do pulo. Mas a palavra veio a nós para que nós pudéssemos falar aqui sobre sabedoria e humildade. Para nós explanarmos aqui sobre sabedoria, vamos falar um pouco sobre Salomão, o rei da sabedoria. Salomão foi rei dos judeus. Foi o rei mais rico, foi o rei mais sábio, foi o rei de maior conhecimento. Não houve outro rei como Salomão. Salomão, com a sua sabedoria, ele elevou Israel na maior posição militar da sua história. Salomão foi o rei de Israel de maior prestígio mundial. Salomão, o rei Salomão, ele escreveu Cântico dos Cânticos, escreveu os livros bíblicos Eclesiastes e Provérbios, escreveu o Salmo 72, escreveu uma história muito conhecida em 1 Reis e 2 Reis. Salomão foi o juiz mais coerente na história do seu povo. Foi o juiz mais coerente, mais agradável. Salomão, o rei Salomão, ele projetou e construiu muitas construções, principalmente o templo de Jerusalém, que depois veio ser conhecido como o Templo de Salomão. Então, vimos aí que Salomão, filho de Davi, ele ficou conhecido mundialmente como o rei da sabedoria. Bom, mas agora falando sobre humildade, nós não podemos deixar de falar do nosso rei, do nosso Deus, do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Rei da humildade. Essa humildade, ela está registrada pelo nosso irmão Paulo, outrora Saulo, na carta que ele escreveu aos nossos irmãos de Filipos, os filipenses, lá no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz mais ou menos assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se nós falar de futebol, é Rei Pelé. Se nós falar de Fórmula 1, é o Rei Ayrton Senna. Se nós falarmos de saltos, é João do Pulo. Se nós falarmos de sabedoria, Salomão. Agora, se nós falarmos de humildade, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Rei da humildade. Aí, Paulo registrou essa humildade em Filipenses,
capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. E para que fique melhor e mais entendido, eu vou fazer uma comparação aqui para que os irmãos entendam como é ser humilde. O que é ser humilde? O que é praticar a humildade? Vamos supor que nós participamos aí de uma maratona, de uma corrida, de um jogo de futebol, de uma brincadeira, e estamos muito cansados e com muita sede. Então, a partir da hora que nós conscientizamos que nós estamos com sede, aí nós saímos à procura da fonte da água, encontrando-a, nós completamos dela, nós se enchemos dela, nós se fartamos da água, e aí então nós estamos saciados. A humildade é semelhante a isso. A partir da hora que nós, seres humanos, temos a consciência que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus, a partir da hora que nós conseguimos conscientizar que nós somos dependente vital do nosso Deus, e a partir daí começamos a procurar, porque quem procura acha, quem bate se abre. E quando nós se encontrar com o nosso Deus, com a fonte da água, e a partir daí nós se esvaziar de nós e se encher de Deus, a partir do momento que nós encontrar a fonte, nós se diminuir ao máximo para que Ele cresça em nós e faça suas obras e seja reconhecida a obra dele em nós, que aquela obra não é nossa, aquela obra é do nosso Deus. A partir daí, andando em humildade, a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos dependente vital do nosso Deus e começamos a procurá-lo, a achá-lo, a partir daí esvaziarmos para que Ele preencha nós. Nós diminuir para que Ele cresça. A partir do momento que Ele nos encher, aí sim, esse homem vai poder dizer que ele é humilde, porque a virtude que sai dele pode se chamar de humildade. Amém, amados irmãos? Bom, por enquanto, muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo, meu irmão, os filhos na fé. Mas falando desse Deus maravilhoso, forte e poderoso, vamos dar um glória a Deus a Ele, para nós não passar em branco. No 3, vamos lá? Glória a Deus 1. Deus é bom demais. Glória a Deus 2. Deus é maravilhoso. Glória a Deus 3. Que nós nos diminua, que nós diminui e que Deus cresça na nossa vida. Glória a Deus 3. Vamos lá? Glória a Deus! Esse que é o grande Deus Todo-Poderoso. E o resto, Albert e Lucas? O resto é Baal. Glória a Deus é de Deus e maravilha. A paz de Deus
e Deus seja louvado. Glória a Deus.